Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã nós vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus, a lição número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Vocês, irmãos, que sempre estão seguindo aí esse trimestre, fala a respeito de construção do templo, fala a respeito de Zorobabel. E na lição anterior, o pastor Elias falou a respeito, provai se os espíritos são de Deus. Foi uma lição muito boa, a lição de número 10. E nós vamos falar hoje a respeito de Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Vamos nesse momento fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, que nós possamos entender esta lição, que é a sequência das demais, e tenho certeza que nós vamos tirar um bom proveito aqui esta manhã. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para aprendermos mais e mais da Tua Palavra. Pedimos, meu Deus, para perdoar nossas falhas, nossos pecados, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, seja o nosso professor aqui esta manhã, como sempre, e nós, ó Pai, sejamos assim como uma ponte para transmitir aos alunos a Tua Palavra. Abençoa cada um de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O texto áureo desta lição, ele diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. E a verdade prática diz assim: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Irmãos, muito bom a gente ler a palavra de Deus e ter as experiências que o pessoal do passado teve, né? Principalmente Esdras, que ele foi sacerdote e escriba. E o que quer dizer escriba? Nós vemos aqui, irmãos, primeiramente, que quem era Esdras, né? Esdras, o nome dele, o que significa Esdras? Aquele que ajuda, ajudador, auxiliador. E Esdras, ele liderou o segundo grupo de retorno de israelitas que retornaram da Babilônia em 457 a.C. Ele era descendente de Arão. Muito bem, é um personagem que foi muito útil nas mãos dos reis, somente o rei da Pérsia. E nós vamos já entrar aqui no assunto para ganharmos tempo. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 8, verso 1 ao 12. Eu aconselho a todos que gostam de ler a palavra de Deus, quer saber mais a respeito desse assunto, leia Esdras e também o livro de Neemias, é muito importante. Eu vou ler aqui os nomes das pessoas que foram para sair lá do exílio de Babilônia e foram para Jerusalém. Então vamos lá. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Aqui é Esdras falando. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias.
e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Praate, Moabe, Elienai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonadas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Zelomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Glória a Deus. Está aí a leitura, Bíblia em classe, e nós já vamos aqui para a introdução. E nós sabemos que Esdras era muito temente à lei do Senhor. Ele era um homem de Deus, e nós vamos falar aqui que o Antigo Testamento mostra que a lei do Senhor estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo, e por isso ela também era o elemento aglutinador que formava a identidade dos judeus. Então, a lei do Senhor, ela era intrinsecamente ligada à vida de todo o povo. Então vamos lá, na introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Aqui o primeiro tópico vai dizer assim: Artaxerxes envia Esdras. Muito bem. Então, primeiro aqui, os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino de Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Então nós vemos aqui que o governo persa, ele dominou o reino babilônico, e o pessoal que estava lá em Babilônia, achou bem melhor o governo do rei Artaxerxes, do rei da Pérsia, que nós sabemos que existia o pessoal lá no exílio babilônico e também na Pérsia, mas só que o governo da Pérsia lutou e derrotou Babilônia. Aí aquele lugar, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. E os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios, que eles levaram vantagem aí. Muito bem. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau do conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras 7, versículo 14. Vemos aqui então que o rei Artaxerxes, ele estava achando muito importante o Esdras, né? O Esdras era muito inteligente quando se falava da palavra de Deus, da lei de Deus. Ninguém melhor para educar o povo no caminho do Senhor, né, do que Esdras. Que Esdras, como nós vimos ali, era sacerdote e escriba. Então, como escriba, ele era muito importante na sua profissão.
Qual era a profissão dele? Então, por ele ser escriba, no antigo egípcio, eram parte da corte real do antigo Egito. Eles registravam as histórias dos faraós, copiavam textos sagrados e a cobrança de impostos. Então, ele era muito importante ali nas mãos do rei. E ninguém melhor para ensinar o povo de Israel a voltar ao primeiro amor, aos ensinamentos, porque eu quero adiantar aos nossos irmãos que tanto os judeus que saíram da Babilônia e foram para Jerusalém, como aqueles que residiam lá em Jerusalém, estavam vivendo uma vida depravada. Eles estavam servindo a Deus e servindo a idolatria ao mesmo tempo. E outra coisa, eles estavam todos misturados. Como eu falava na lição anterior, Deus nunca gostou de mistura, porque eles, os seus filhos, casaram com pessoas estrangeiras, que não pertenciam a Israel, e foi aquela mistura. E através dessa mistura, entrou ali a idolatria, entrou ali ensinos que não eram da parte de Deus, e o povo estava em pecado, e ali já tinha adquirido filhos e filhas, né, e casado com pessoas estrangeiras. Então estavam, vamos dizer assim, estava uma bagunça. Então Esdras foi escolhido por Deus para colocar ordem naquele povo. E Esdras foi enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. O subtópico 2. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Então, quando eles foram para lá, edificar o templo, reconstruir os muros de Jerusalém e tudo, mas só que o povo tinha que consertar, né? Tinha que se endireitar as veredas, né? A vida espiritual do povo estava lá embaixo, estava fracassada. E então Esdras foi enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes. A importante carta que o rei enviou com Esdras. Então, o que o rei fez? O rei deu uma carta para Esdras e com muitos bons decretos que tinham que ser cumprido. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, verso 12 a 26. Através desta carta, o rei decretou, primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Outra, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Veja que o rei aqui enviou esta carta com esse decreto, e que o Esdras, ele ia para lá, para Jerusalém. Então, quem quisesse ir com ele, podia ir, podia acompanhar Esdras até Jerusalém, que o rei estava pronto a ajudar. Então, eles poderiam levar ouro, prata, para o templo ali, né? Porque voluntariamente o rei e seus conselheiros poderiam ter liberdade, né, para fazer a obra de Deus ali. Então, os que fossem de Jerusalém podiam levar ouro, prata, porque o rei abriu mão de tudo. E os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. E qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seriam impostos ao servidor do templo, direitos, tributos, rendas. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então nós vemos aqui, irmãos,
É muito importante esta parte aqui, que o rei, ele decretou, e esse decreto tinha que ser cumprido, que os vasos sagrados seriam restituídos ali no templo, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. E para que ouro e prata? Nós vemos aqui, irmãos, eu vou adiantar um pouquinho, que quando esse povo saiu levando ouro, prata e muitas coisas para Jerusalém, eles teriam que atravessar, né, vários lugares, e o rei ofereceu a eles uma escolta, quer dizer, para guardá-los durante a viagem, livrá-los de ladrões, livrar de perseguidores. Mas eles preferiram pegar tudo isso e ir a caminho, e em certo lugar, eles lá, antes do rio Eufrates, no lugar, eles pesaram o ouro, pesaram a prata, e foram. E nós, olhando bem para esta palavra, eles preferiram confiar em Deus. O que eles fizeram? Oraram, jejuaram, e o Senhor os levou em segurança. Eles foram até Jerusalém levando tudo isto bem seguros. E Esdras também tinha vergonha, né? Vergonha porque o povo havia pecado demais, ele estava com a cara grande. E muitas vezes isso acontece, irmãos, em nossas congregações, onde nós estamos. Às vezes há muitos escândalos, muitas coisas, e a gente se envergonha, porque a gente faz parte de um povo santo, um povo que vai morar no céu. Então Esdras estava com a cara grande também, devido ao pecado do povo. Ele falou para o rei: não precisa nada não, nós vamos confiar em Deus. Eles foram, confiaram em Deus, chegaram firmes, e Esdras louvou a Deus, né, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então, Esdras louvou a Deus por isso. Esdras ensina a palavra ao povo. Agora que Esdras chega em Jerusalém, viajou para lá, com aquele grupo, ele vai levar a palavra. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esdras 8:2. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes da segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Esdras 8:21. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Muito bem. E assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocausto a Deus. Aqui nós vemos, para concluir essa parte, que como eles foram abençoados, guardados por Deus, eles que fizeram? Ofereceram holocausto a Deus, quer dizer, oraram, agradeceram a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Então nós temos que agradecer a Deus toda a vitória que nós temos, porque aqui no mundo também nós temos que confiar em Deus, temos que jejuar, orar, porque é grande a nossa trajetória aqui nessa terra. Se não for a mão do Senhor que tivesse me segurado até aqui, né? Que há muitos anos estou servindo ao Senhor, e você também, quem sabe, né? Chegou até aqui pela fé, mas agradeça a Deus porque até aqui você chegou com segurança. O encontro de Esdras com Neemias. Agora nós vamos ver aqui o encontro de Esdras e Neemias. Esses dois personagens importantes se encontram. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Então, já não era um só que estava liderando, já se juntou a mais um, que era Neemias, um grande personagem também. Nós devemos acompanhar essa lição,
Neemias foi um grande personagem. Esdras ensina a palavra ao povo. Olha para vocês verem agora, que lindo, ó. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês, 7º, houve uma santa convocação. Levítico 23, 34 e 35. O povo ajuntou como um só homem diante da porta das águas, Neemias 8:1, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. E ali nós vemos que havia sido construído um palanque, um púlpito. E Esdras subiu ali, juntamente com mais 13 personagens importantes, inclusive levitas, né, também, para ler a palavra de Deus diante do povo. Então o povo se reuniu como um só homem. E era uma convocação. Quando se fala em convocação, quer dizer, é obrigatório. Então todos foram ali, se reuniram ali. E, de forma que ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era o quê? Fazer todo o povo entender que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Glória a Deus. Irmãos, e quando ele começou a ler o livro, desde a manhãzinha, desde a alva até o meio-dia, eles lá em pé, e lia a palavra de Deus com seus 3 auxiliares, né? Foi muito linda essa passagem. Aqui no quadro diz assim: o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que fizeram saber. Aqui deixa eu ver aqui onde é que está. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu tenho aqui em minhas mãos, na página 739, no rodapé, diz assim: muitos dos que voltaram do exílio já não entendiam o hebraico, uma vez que o seu idioma era agora o aramaico. Por isso, quando as escrituras eram lidas em hebraico, um grupo de homens dedicados fazia a interpretação para o aramaico, de tal maneira que os fiéis pudessem compreendê-las e aplicá-las à sua vida. Olha para vocês verem, quando o povo veio lá do exílio, eles não entendiam muita coisa, né? Inclusive a língua hebraica, eles já estavam acostumados com aramaico. E nós vemos que houve um grupo de pessoas ali que saiu e começou entre eles ali explicar, né? Explicando na língua deles, que eles entendessem, e eles foram compreendendo a palavra, e a palavra foi penetrando no coração deles, eles foram sentindo aquele arrependimento, eles choravam, eles, né, se lamentavam. Mas acontece, Neemias e Esdras tiveram de intervir. Falou: por que vocês estão chorando? Não precisa chorar. Pensa bem, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí o povo, que o povo fez? Depois de tudo, eles foram comer, beber, festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Está lá em Neemias 8:12. Então, o que eu disse no começo, leia o livro de Neemias e o livro de Esdras. Bom, a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, Atos 15, 21. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Então, todos os sábados, eles liam Moisés, lia a lei de Moisés, e também os escritos dos profetas. Agora, nessa convocação solene a cada 7 anos, o que é solene? Solene, podemos dizer assim, era acompanhado solene, era cerimônia, oficiais
e extraordinárias. Então eram pessoas importantes que faziam parte dessa convocação. Muito bem. Agora nós vamos passar por outra parte no tempo da aliança, no nosso tempo agora. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo que lhes tinha mandado. Irmãos, devemos obedecer a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, Israel era um povo escolhido para Deus. Eles tinham que ser exemplo para as demais nações. Aqui Jesus também diz, da mesma forma, né, na grande comissão, que ele ensinou que ensinasse a todas as nações a guardar tudo que ele tinha mandado. Está lá em Mateus 28, 19, 20. O apóstolo Paulo também conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que prega essa palavra, né? Nós vemos lá em tempo e fora de tempo. Está em 2 Timóteo 4, versículo 12. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2, 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está lá em Romanos 12, 7. Então o apóstolo Paulo está orientando, né, que principalmente as pessoas idôneas, que estão prontas a ensinar, se tem o dom de ensinar, que ensine, que haja dedicação no ensino. É o que eu gosto de fazer, né? Estou ensinando e estou aprendendo também, que o Espírito Santo é o nosso professor. Glória a Deus. Resultado do ensino da palavra de Deus. Mas antes aqui, a síntese do tópico 3, diz assim, ó, a palavra de Deus deve ser ensinada, porque é ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou, ajunta-me o povo, e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio 8:6. Pelo temor a Deus o crente se aparta do mal. Provérbio 3:7. Então diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer a Deus nesse sentido aqui não é aquele medo, né? Não, é ter respeito, ter consideração, certo? Então, é nesse sentido aqui. Então, a pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, ele obedece. Agora, diz assim, pelo temor a Deus o crente se aparta do mal, desvia do mal, aborrece o mau caminho. Então aqui nós vemos que temer a Deus é um sentimento de respeito. Como resultado do ensino da lei nos dias de Êxodo, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou o Senhor seu Deus, com eles fez firme concerto. Neemias 9:1 e 3, verso 3, 38. A palavra de Deus é o poder de Deus. Então nós vemos aqui o resultado do ensino da palavra de Deus. Quando Esdras leu a palavra, explicou a palavra, e alguém que não conhecia bem o hebraico, mas já está acostumado com o aramaico, um grupo foi lá e esclareceu. E o que aconteceu? O povo apartou dos seus deuses estranhos, adorou o Senhor seu Deus, e com ele fez um firme concerto. Então, que concerto que eles fizeram? De obedecer, né? E de devolver as suas esposas, seus filhos, que não eram da nação de Israel. Ia ser um povo privilegiado, um povo que realmente servia ao Senhor. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Vamos ver, olha para vocês verem. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar no estatuto de Deus. Ezequiel 36, 27. Vejamos algumas dessas manifestações na nova vida. Veja bem
o que Deus faz na vida do homem, através do Espírito Santo, através da palavra. Primeiro, o crente é honesto a toda prova. Nós temos aqui alguns versículos referentes, Romanos 12, 17, 2 Coríntios 8, 21, e por aí vai, né? Depois, o crente jamais mente. Está lá em Isaías 63, 8, Efésios 4, 25. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo. Olha para vocês verem, de que não mentiu. Lá, Romanos 9, versículo 1. Jesus diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Então a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então isso aí é o ensino da palavra implantada nas normas espirituais nos crentes. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava não furta mais, né? Temos a experiência de Zaqueu, depois de salvo, ele resolveu restituir 4 vezes mais, né? Se eu tivesse, porventura, roubado, defraudado alguém. Então é quando o crente recebe a palavra, ele vai se limpando, vai se purificando. É como uma luz que acende nas trevas. Quando a luz acende nas trevas, a gente vê tudo que está em volta, detalhe por detalhe. Mas quando está tudo escuro, dá a impressão que está tudo normal. Mas quando a luz acende, o que é isso aí? É o Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos ver quantas pudriqueiras, quantas sujeiras, quantos pecados dentro de nós, né? Mentira, falsidade, adultério, fornicação, roubo e tantas coisas. Então, muitas vezes a pessoa pratica isso e acha que nada vai acontecer no fim da vida dele. Quer dizer, a Bíblia diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo entra na vida dele, quando a palavra entra na vida dele, é uma luz que clareou e ele vai abandonar tudo isso, porque a Bíblia diz que a palavra limpa o crente, né, de toda a imundícia, ela purifica. O crente jamais dá falso testemunho. O crente vive uma vida moral e é exemplo de pureza. O ensino da palavra dá conhecimento. Olha para vocês verem. A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. 1 Coríntios 1,5. Consideremos. O conhecimento consolida a força. Provérbios 24, versículo 3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2,12. Pelo conhecimento da verdade, podemos avançar plena libertação. João 8,32, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. E pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5,9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Que maravilha, irmãos. A gente vai lendo aqui e dá vontade de aprofundar mais, falar mais, mas o nosso tempo aqui já se foi, né? Mas vejamos aqui que a palavra de Deus, ela regenera, ela transforma. E como transformou a vida do povo judeu. O povo judeu estava uma vida, né, atrapalhada, mas quando Esdras chegou ali, com o livro da lei, leu o livro da lei, o pessoal se conscientizou, sentiu os seus pecados, se arrependeu, e Deus começou a operar maravilhas na vida deles. Assim também cada um de nós devemos pedir perdão aos nossos pecados, e cada dia nos aproximar mais de Deus, consertar a nossa vida, porque Deus tem grandes bênçãos para cada um de nós. Muito bem, essa lição que nós passamos hoje, eu acredito que foi muito importante para mim, importante para você, e na próxima lição, nós vamos ver aqui qual será a próxima lição. Esdras e Neemias combatem o casamento misto, certinho? Então tá aí, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus, e tenho certeza que Deus nos esclareceu muita coisa aqui, né? Vale a pena servir a Deus, adorar a Deus. Veja bem, uma pessoa como, por exemplo, Esdras, os reis confiavam nele. Neemias também foi um homem de confiança dos demais reis.
dos demais reis, né? Então por aí vai. E vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque nós aprendemos que esta manhã abençoa os alunos, abençoa aqueles que vão também examinar a Tua Palavra e praticar a Tua Palavra, Pai, que o Senhor fique feliz, ó Pai, de ver o povo te obedecendo, e o Senhor vai ter mais comunhão com esse povo tem mais comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.